Fala, meus amigos amantes do futebol. Você sabia que o futebol nunca foi da maneira que estamos acostumados a ver? Hoje falaremos do começo de tudo, de como foi a primeira partida de futebol realizada, o primeiro campeonato de futebol realizado, a primeira partida internacional a ser realizada. Recado dado, bora pro vídeo! Fala, meus amigos amantes do futebol. Sabemos que os ingleses começaram tudo no futebol. Nós brasileiros aperfeiçoamos por um tempo, né? Porque hoje não mais. Mas o futebol foi implantado em 1863. A prática do futebol começou em 1863. Em 1863, pelos monarcas ingleses, começaram a praticar o futebol como um hobby. Então, os nobres tiravam seus momentos de lazeres praticando o futebol, o qual começou a ser oficial em 1871, sendo que a Copa da Inglaterra, essa mesmo que conhecemos pelos seus altos investimentos, pelos jogadores de grandes prateleiras que jogam, eram praticados pelos nobres. E começou em 1871, a sua primeira competição, sendo que o Wanderers foi o primeiro campeão da Copa, tendo o último hoje o Manchester United, né? Na temporada 2023 e 24. Em 1888 foi realizado o primeiro campeonato oficial, 11 anos depois. 11 anos depois pela FA, que é a Associação de Futebol. A Associação Futebol. Essa era a Associação de Futebol inglesa. Foi a primeira associação do futebol. Está vendo que a FIFA nunca foi a que mandava em tudo? Antes da FIFA, sempre teve outros campeonatos. Sempre existiu o futebol, bem antes da FIFA. Então essa organização do futebol da Inglaterra começou a organizar a partir de 1888 o campeonato, que era disputado por 12 times. Esses 12 times que eram times de nobres. Eram times nobres. E os times amadores eram os times de funcionários que na época eram de fábricas de tecelagem. E esses times começaram também a disputar 2 anos depois o campeonato inglês, depois de se tornar um campeonato oficial da Inglaterra. E os jogadores do tempo não poderiam ganhar, não poderiam receber dos clubes para jogar, porque o campeonato era um campeonato que era para ser de diversão, era um campeonato que era para ser disputado de uma forma de entretenimento, então não poderiam ser recebidos. Os donos de fábrica, porém, quando viam que tinham jogadores que jogavam, que eram acima da média do tempo, pegavam esses jogadores, faziam contratos na fábrica. Porém, esses jogadores nem nas fábricas pisavam. Eles recebiam para ganhar. Eles ganhavam para jogar futebol. As primeiras máfias do futebol no tempo. No dia 19 de dezembro de 1863 foi que o Wanderers foi campeão. O primeiro campeão do mundo, né? O primeiro campeão da história do futebol. No dia 17 de abril de 88 foi fundado a Liga. Em 1894 o futebol chegou ao Brasil. O futebol chegou ao Brasil em 1894. Sendo que o primeiro campeonato oficial do Brasil é o saudoso Campeonato Paulista, que foi oficializado em 1902. E aí?
Gostaram do nosso vídeo? Essa é a parte 1. Teremos a parte 2, onde explicaremos mais sobre o futebol, sobre as regras, sobre a numeração, sobre a implantação dos cartões. Um abraço do canal Debate Soccer.